Uma sátira esperta embalada como uma carta de amor ao ego e à desordem que movem Hollywood. Na opinião do barista de hoje, vamos falar sobre mais uma série da Apple TV+. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Coffee X. Eu sou o Felipe Xavier e esse é o Opinião do Barista, um segmento aqui do Coffee X em que eu trago a minha opinião sobre filmes e séries para te contar se vale a pena ou não assistir alguma coisa. No episódio de hoje a gente vai falar sobre essa surpresa que se chama O Estúdio, uma série aí que tá fazendo bastante sucesso no streaming da maçã. Action, please. Greta, yo, I actually want to talk to you about awards season. Just make sure to keep your winter clear. We have Okay, Matt. Cut! E para isso eu não tô sozinho. Primeiro eu vou apresentar ele, que não aparece aqui desde fevereiro. Olha aí, Bruno Guedão. Fala aí, Guedão. Fala aí, Felipe. Fala aí, ouvintes do Coffee X. É que eu só participo dos episódios marcados, né? Já é Oscar, Batalha lá, como é que é a Copa do Mundo. É. É isso aí, mas estamos aí, cara, realmente é uma surpresa essa série aí. Ouvi algumas pessoas, alguns críticos comentando, né, no Twitter, aí falei, cara, eu vou dar uma chance pra esse aí, porque, como a gente vai conversar um pouco mais à frente, eu não sou muito fã do Seth Rogen não, mas ele quebrou minha cara. Olha aí. E também ele, que era pra estar de casal, mas não tá de casal, né? O Edu sem a Debs. Fala aí, Edu. Opa, estou triste aqui, tristinho, tristonho, como diria Zé Cabaleiro, né? Estou sem a minha cônjuge aqui do lado. Mas é isso aí, né? Saudações joviais aí a todos os ouvintes. Estamos aqui, lá de novo e outra vez. É isso aí, a gente vai falar dessa série, mas antes da gente falar sobre ela, eu quero lembrar você a seguir o Coffee X nas redes sociais, Instagram, @CoffeeXPodcast. Se você quiser também fazer parte do grupo aberto do Telegram, na descrição do podcast tem o link aí para você entrar. E também, se você usa algum aplicativo que dá para você dar estrelinha, classificar o Coffee X, dar like, fazer qualquer coisa do tipo, você pode fazer isso. E se você tá aqui no YouTube, você dá o like, se inscreve, todas aquelas coisas que tem que fazer para ajudar a gente a chegar em mais pessoas. Então é isso, vamos embora pro episódio. Matt. O Estúdio é uma nova série aí da Apple TV Plus, criada por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huick, Alex Gregory e Frida Paris. É um monte de gente aí que tá aqui na ficha técnica do IMDb, mas a direção principal tá na mão aí do Seth Rogen e do Evan Goldberg. No elenco principal a gente tem o Seth Rogen, a gente tem a Catherine O'Hara, a Catherine Hahn, Chase Sui, Wonders. Tem uma galera aí que eu não conhecia ninguém, além do Seth Rogen e da Catherine O'Hara, né? A Catherine, ela bombou bastante recentemente aí no universo da Marvel, né? Que ela entrou como... Como que é o nome da personagem dela? Agatha. Aí no universo da Marvel, teve série e tal. Mas essa série é bizarra porque ela tem um elenco fixo que não é tão conhecido, exceto o Seth Rogen e ela. Mas tem gente conhecida pra caramba que vai aparecendo pedaços em episódios específicos e tal. Muita gente poderosa de Hollywood que vai aparecendo. Mas, basicamente, antes da gente começar a explanar mais sobre essa série, ela é meio que um retrato de um estúdio em Hollywood, né? Ele conta a história desse estúdio que... ele tinha uma chefe do estúdio e aí o Seth Rogen é o personagem que chega pra substituir uma chefe que foi demitida e aí ele tem a chance de trabalhar com o que ele mais ama, dando poder de veto ou autorizando produções, né? Tem uma frase muito marcante que ele usa na série que ele fala que ele entrou na indústria do cinema porque ele ama filmes, mas agora ele sente que o trabalho dele é destruir essas obras que ele tanto ama, né? You know, I love movies, but now I have this fear that my job is to ruin them. Então a gente tem essa dualidade do personagem do Seth Rogen aí sobre ser um produtor de Hollywood. Quero ouvir de vocês, começando com o Edu aí. Edu, o que te chamou a atenção aí que você foi ver essa série? Como que ela chegou até você? Então, é aquela velha história de sempre, a gente zapeando aí, né? Nos 300 streamings aí que a gente tem disponível, que a gente perde um bom tempo zapeando, tentando
achar alguma coisa boa. E a gente viu, a Debs, a gente viu lá na Apple, né? Uma série do Seth Rogen. A gente já tinha assistido uma série anterior dele, que é Amor Platônico. Não sei se vocês chegaram a ver. Que a gente gostou bastante, assim. É uma sériezinha de comédia bem bacaninha, assim, também, né? E a gente começou a assistir, viu ali a sinopse. Falou, opa, parece que tem algo interessante aqui, né? Então, a gente começou a assistir, foi uma grata surpresa, assim, né? A gente surpreendeu positivamente aí pela temática, né? A gente, como amante de cinema, aí é um presente, né, cara? Essa série. E você, Gadão? Como eu falei ali na introdução, eu não lembro quem foi exatamente, mas eu vi alguém elogiando, assim, o primeiro episódio. E acho que é isso mesmo, como o Coquinho falou. Como a gente gosta de cinema, eu lembrei muito de uma série também antiga da HBO, que era The Entourage, não sei como é que fala isso aí. Que também retrata ali esses bastidores de Hollywood, né? A gente vai seguindo ali um ator, né? E é o grupo dele, né? Que é justamente chamado esse Entourage, a galera que anda ali junto com ele. E o legal dessa série era justamente isso, ver esses bastidores, né? E aqui eu acho que não é nem só isso. Tem esse lado que é muito legal, mas tem um outro lado também que acho que é a qualidade da série mesmo, sabe? Cinematograficamente falando, assim, a série tem muitas qualidades, né? Ele, assim, ousa em vários episódios, né? Nenhum episódio é igual ao outro, sempre tem uma diferençazinha, assim, de linguagem e tal, que enriquece a obra, né? Eu acho que isso aí foi bem legal também. Foi uma coisa que me fez prender. Eu falei, opa, essa série não é qualquer coisa, não é aquelas comédias boboquinhas que... Eu não gosto muito do Seth Rogen, né? Eu acho que o tipo de comédia dele não é o tipo de comédia que eu gosto, mas aqui me surpreendeu. Então, foi assim que eu conheci a série. E fui ver, cara, e foi uma atrás do outro ali. Eu fiquei surpreso também, porque não é nem que eu não goste do Seth Rogen, né? É porque eu acho que eu nunca vi tanta coisa dele, assim. Eu nunca me interessei por assistir muita coisa dele. Eu também não, porque... pouca coisa que eu vi dele é aquele tipo de comédia de gosto duvidoso, assim, né? Então, você vê, assim, você vê o rostinho dele, assim, com esse background, assim, né? De o cara veio desse tipo de comédia e tal, você não dá muita credibilidade, né? Mas aí a gente foi ver a série, assim, cara, é outro nível, assim, É até interessante que é uma série de comédia, né? E tem, eu não sei se a gente vai falar episódio por episódio e tal, mas tem um episódio ali que é do plano sequência, que é maravilhoso, assim, né, cara? E é uma comédia de trapalhada, né? É tipo Trapalhão, assim. E tinha tudo pra dar muito errado esse episódio, porque eu imaginei, por exemplo, o Leandro Hassum fazendo essa... Sério? Eu não acho que chegou a tanto assim, não, pô. Não, eu digo assim, eu imaginei se fosse, né? O quão ruim seria. Mas como ele fez, cara, ficou incrível, assim, porque é o velho clichê do Trapalhão, só que não ficou pastelão. Ficou uma coisa muito bem feita, né? É isso aí. Então, a qualidade, assim, nesse sentido, de pegar o time ali do humor e tal, da piada, cara, isso é muito difícil, né? Então, acho que um ponto, assim, super positivo, né, nesse quesito aí. É legal falar, né? Eu dei um pouco da sinopse, mas no primeiro episódio ele é focado nisso, né? Na transição que o Seth Rogen tá assumindo o papel... O nome dele na série é Matt Remick, né? Ele tá assumindo o papel de diretor do estúdio e, ao mesmo tempo, ele tem que dar sinal verde para um filme do Kool-Aid. O Kool-Aid é uma bebida Você pulou uma coisa muito importante, que o dono do estúdio é ninguém mais, ninguém menos que o Walter White, cara. É verdade. É o Bryan Cranston, né, cara? Todo malucão, cara. É uma sacanagem. E assim, é porque a gente conheceu o Bryan Cranston mais como o Walter White, mas ele ficou muito famoso antes numa série de comédia, né? No Malcolm lá. Então, tipo, cara, ele é ótimo. Assim, o timing de comédia dele é muito bom e tal. E aí a gente tem essa meio que briga, né? Porque o personagem do Bryan Cranston tá meio que forçando o Matt a aprovar esse filme e fazer o filme acontecer. Ao mesmo tempo, o Matt acha uma ideia horrorosa, mas ele tem que fazer acontecer porque é tipo, você tem que aceitar, porque senão esse papel de diretor não vai ser seu. Então, ele começa a tentar desenrolar de envolver até Martin Scorsese no filme e tentar meio que enganar o Scorsese ali pra ele aceitar fazer um filme meio que colocando a parada do Kool-Aid, só que no fim dá tudo errado, né? E é muito doido o Kool-Aid, ver né, pra quem tá ouvindo aí, é como se fosse o Tang nosso aqui, né? Um refresco, assim, uma coisa... Um aguari, né? Uma coisa assim... É o Kisuko, né? Eu acho que é o Kisuko, né? É o Kisuko, é isso aí. Mas, Felipe, mas uma coisa que é interessante você falar desse personagem do
como é que é o nome dele? Matt Remick, é que ele começa a série como um assistente, né? Ele é como se fosse um assistente dois assistentes dessa produtora que a gente sabe que no início da série ela é demitida, mas ele é um personagem que ele tem um quê artístico, né? Pelo menos ele acredita que tem. Ele valoriza esse lado artístico dos filmes, né? Então, é por isso que ele pensa em trazer o Martin Scorsese, porque ele não, ele, na ideia inicial dele, ele não quer fazer só as coisas comerciais, né? Ele quer trazer valor. E ele se vê, inclusive, como um artista daquela obra também, né? Ele se vê como um participante. Ele se vê como artista, né? E eu acho que até né? Eu acho que o produtor de verdade de um filme, ele também faz parte desse processo artístico, mas a série tenta mostrar isso um pouco, que ele também tem que lidar com os dois lados, né? Porque ele também, ao mesmo tempo, tem que olhar pro lado financeiro da coisa, né? Então ele tá sempre nesse dilema, sem contar que ele é um cara extremamente carente, né? Que também é uma característica dele. Ele quer o tempo todo a aprovação das estrelas, do métier ali, de Hollywood, justamente para ele ser reconhecido como um artista ali no meio. Então ele tá o tempo todo... E é por isso que ele faz muita atrapalhada, porque ele não consegue se conter, né? O tempo todo. Então é um personagem muito interessante nesse sentido. E o primeiro episódio, eu acho que ele já dá todo o tom da série, né? Porque ele trabalha justamente num estúdio, né? Ele vira diretor e... Aí é todo aquele ecossistema, né, que faz um estúdio funcionar, né? Então a gente que é apaixonado por filmes e cinema, a gente entende, né, como que aquilo ali funciona, quais as dificuldades, né? Ao mesmo tempo que ele quer fazer um filme arte, mas ele tem que fazer aquele filme boboca, né, de um Kisuko. Aí é muito trabalhoso, né, cara, você administrar tudo isso, né? Por exemplo, tem o Bryan Cranston, né, que ele é o dono do estúdio praticamente, e aí ele quer fazer esse filme maluco aí do Kisuko. Ele quer o bilhão, ele quer o bilhão. Ele quer chegar no bilhão. Exato. E, cara, se a gente for parar pra pensar, eu imagino nos bastidores da vida real, alguém chega com uma ideia de filme de emoji, né, e super empolgado, né, fala, não, mas vai ser maravilhoso, olha isso, vamos fazer um filme. E sai um filme do emoji, cara. Então é tipo isso, assim, na vida real acontece, tem esses projetos malucos que a pessoa pensa que, sei lá, né, vai dar algum retorno, vai fazer sucesso, enfim, né? O Festa da Salsicha, né? Que inclusive eu acho que o Seth Rogen... o Seth Rogen tá envolvido no Festa da Salsicha. Exato, então. Fala sobre ele mesmo, cara. Então é isso, sabe? Eu vi uma entrevista Eu vi uma entrevista do Seth Rogen falando sobre a série e tal, e aí o jornalista perguntou, tipo, o cara meio que jogou um verde, assim, ele fala, cara, as coisas que vocês colocaram na série, elas têm algum fundo de verdade, ou vocês esticaram a parada ao limite, né, pra encontrar humor e tal? E ele falou, cara, a maioria das coisas já aconteceram, parecido ou quase igual, mas já aconteceram nesse meio, né? Que é isso que você tá falando, né? A gente tá aqui zoando que no filme os caras mostram que querem fazer um filme do Kool-Aid, mas na vida real tem um filme de emoji, cara. Tem um filme de Festa da Salsicha. Então, tipo assim, isso não é absurdo, né? De você pensar que acontece, né? Não, e deve rolar o tempo inteiro, cara, porque tem muita gente em Hollywood tentando alcançar o seu lugar ao sol, né? Sei lá, ter um grande sucesso e tal. E aí esse primeiro episódio fica nessa jogada, né? De tipo, ele tentando fazer o filme funcionar, mas tentando, como o Guedão falou, tentando transformar aquele filme mega comercial e maluco num filme de arte, né? Tem uma hora que ele surta tanto que ele fala, cara, o Martin Scorsese tá envolvido nesse filme, porque... Chega um certo momento do episódio que ele meio que fecha com o Scorsese, porque o Scorsese tem um roteiro que é pra falar sobre um massacre lá que aconteceu. Aí isso é... Eu não tenho conhecimento da história americana do que aconteceu lá, mas parece que teve um massacre lá e que o Kool-Aid estava envolvido, enfim. E aí o Matt fica tentando fazer o Scorsese colocar o Kool-Aid no filme de massacre dele e tal, e acaba que fica isso, e no final ele tem que demitir um massacre envolvendo questões cara. Raciais, né? É uma coisa do tipo, né? É isso aí. Não, e aí na no verdade, fim ele na verdade, esse era uma seita, né? Que era o Tim Jones. É verdade, cara, é verdade. É isso. É isso. Que é o cara... Na vida real, né? Esse cara, ele... Acho que foi na América Central ali que ele mudou,
levou uma galera pra um local lá, e aí ele fez a galera tirar a própria vida, né? Envenenou Isso, e aí parece que suco. a galera tomava Kool-Aid, né? Isso aí. Aí ele envenenou o suco, né? Pra galera lá, né, se matar e tal, enfim. É uma história bizarra, assim. E aí no final ele tem que lidar com isso, cara. E aí no final, tipo, aparece o Steve Buscemi lá, tipo, e que o Scorsese já colocou ele no filme também, e tipo... E aí ele fala, cara, agora você tem que demitir o Scorsese, porque, cara, não dá pra fazer esse filme aí não, e tá. Então, cara, E aí vem a parte do que o Guedão falou, de que ele precisa que todo mundo goste dele, né? E ele fala, tipo, não vou vetar o Scorsese não, você tá maluco e tal. E o Scorsese, cara, eu fico pensando, porque o Seth Rogen é um dos diretores, né? Como que deve ter sido, tipo, dirigir o Scorsese, tá ligado? Pô, um privilégio, né? Loucura isso aí, mas... Uma pressão, né? Tipo, como que você dá, sei lá, fala, Scorsese, faz isso. Ah, pô, não, e o Scorsese né? topar também, né? Tipo, entrar nesse projeto maluco aí. Então, não, é muito um louco. senhorzinho desenrolado, né, cara? Tá, né, atua bem. É muito louco todo mundo topar, assim, tem vários atores e atrizes que vão aparecendo na série que estão fazendo o papel de si mesmos, né? E tipo, eles topam Charlize Theron. A festa, a festa do primeiro episódio é uma festa dela, né, e tal. A própria Zoe Kravitz, que ela acaba tendo um papel maior, né, porque ela é uma atriz que tá fazendo um filme importante do estúdio e tal, ela fica meio que em vários episódios. Ela faz um papel de meio escrota ali, né, de que tipo assim, cara, eu tô fingindo só, todo mundo quer prêmio, você acha que não? Que todo mundo, que a galera não quer ser reconhecida, tipo... Então tem toda uma discussão aí sobre as estrelas, né, também. Mas... Antes da gente pular mais pro final lá, eu queria falar do episódio número 2 que a gente começou a falar aí, que, cara, o episódio é sensacional, assim, o episódio... Eu acho que ele é todo em plano sequência, praticamente, assim, né? Ele E aí tem a parada da metalinguagem, né? Que é sobre um plano sequência também, porque é um filme que eles estão gravando, e eles têm a última diária, parece, do filme, eles precisam pegar um pôr do sol específico, e tá filmando a última cena, e o Matt decide ir no set de filmagem, e aí todo mundo fica tentando puxar o saco dele, e a galera meio que fala, e se você quiser falar alguma coisa, dá uma opinião, e aí ele vai dar a opinião e ferra tudo e tal. Cara, o episódio é surreal, assim, que é... Eu imagino que deva ser horrível, né? Tipo, o dono do estúdio chega lá no set do seu filme e começa a dar pitaco, né? Tipo, é insuportável, assim. É tipo trabalhar com seu chefe no seu cangote, assim, querendo dar é uma pressão, né? E ainda mais ele, que assim, ele tem esse jeito dele carente pra caramba, mas aparentemente todo mundo já sabe que ele é difícil, né? Que ele é chato. Então ele é visto como um cara chato, né? Assim, só que as pessoas não falam na cara dele, né? Então acho que ele tem isso também. A galera, pô, esse cara aqui de novo, né? Tu não vê ninguém assim querido assim com ele. Só os amigos dele ali mesmo do trabalho. Mesmo assim, ainda tem alguém ali, uns ali que não dão muita bola pra ele, não. Uma coisa que eu curti também, uma personagem que eu curti, é a personagem da Catherine O'Hara, que ela é a mina do marketing, né? Que é aquela parada de... A gente é impactado por isso o tempo inteiro. Grandes filmes vindo aí, ó, tipo filme da Marvel, filme da DC, que a gente é impactado com porrada de trailer, é vídeo curto no Instagram e tal. E aí a gente vê ela fazendo o papel de uma dessas pessoas do marketing que, tipo, eu não quero saber do que é o filme, eu preciso ter um negócio aqui pra eu vender e tal, o filme, né? Então, tipo, a hora que dão a ideia do Kool-Aid lá, ela fala, não, porque eu vou fazer isso e que não sei o quê, e que é mais fácil de vender um filme desse, né, e tal. Então eu curti também eles se zoarem, assim, né? Tipo, eles zoam pra caramba a indústria, né? Ao mesmo tempo que eles conseguem rir de si mesmos, eu acho que a série acaba se homenageando também, homenageando Hollywood, porque meio que o Matt, ele é esse cara chato, ele é esse cara carente, mas no fundo você consegue ver que ele ama muito aquela parada que ele tá fazendo, que é o sonho dele desde criança, tá ali naquele meio, né? Só que é um sistema, é uma indústria, né? Como a gente fala, é uma indústria do cinema, que tipo,
a arte não é o fim principal daquilo que tá acontecendo ali, né? Então, é meio que pra arte acontecer, a roda do capitalismo louco aí tem que girar, né? Então, é muito doido ver essa dualidade do personagem, que ao mesmo tempo quer fazer arte, mas não consegue só fazer arte. Mas acho que é isso mesmo que você falou. Como eu falei lá no início, ele tem esse lado, ele vê esse lado artístico, ele é apaixonado por cinema. Isso é demonstrado em vários episódios. Eu não sei se a gente vai falar episódio por episódio, mas tem aquele episódio lá na frente que ele vai com a namorada, que é uma médica, pra uma festa, né? Ele ficou o tempo todo tentando mostrar a importância do cinema, até para os médicos aqui naquela, né? Tentando equiparar, né? O que ele fazia com a saúde, né? Como se fosse a mesma importância ali e tal, né? Não, exato, e não era qualquer médico, porque a namorada dele era oncologista pediatra, infantil, né? Infantil, exato. Ele estava equiparando o que ele fazia, né? No evento, lá na mesa, junto com outros médicos, ele discutindo sobre cinema, o que se era importante, se não era. E ele querendo que as pessoas digam, não, é importante sim, é tão importante quanto a medicina e não sei o quê. Então ele queria o tempo todo provar, né, que a arte dele era importante, né? E esse Felipe, episódio também é maravilhoso. A série, na verdade, eu acho que você tocou isso, eu acho que ela é uma homenagem. Acho que a intenção principal não é nem zoar, assim. Zoar acho que faz parte, porque ele é um cara da zoeira mesmo, então ele vai imprimir a marca dele ali, mas o intuito principal da série era uma homenagem e a gente também deve falar mais pra frente, é como ela termina ali, né? Aquela quando eles estão juntos ali falando, né? Movies. É meio que isso. A gente tá aqui celebrando o cinema. É o cinema. É o que faz a gente amar esse negócio. Enfim, tem todo esse lado aí realmente da paixão que ele tem pelo cinema e da homenagem que a série toda tá fazendo pra isso, mostrando a jornada. A gente vai acompanhando a jornada dele e ao mesmo tempo vendo várias coisas que acontecem no meio desse universo, né? Tem aquele episódio também que é muito interessante, que eles discutem as questões de que eles vão montar o elenco, né? Que traz uma questão atual, né? Que tem que ter representatividade de um, de outro. Aí a coisa vai se embolando toda. Ele tira sarro disso também, né? Tira. Aquela representatividade vazia também é uma coisa bem interessante. Mas o legal também é porque essa série ela mostra quanta coisa depende para um filme funcionar, né? São muitas variáveis ali, né, cara? Que até o filme chegar na tela, como a gente vê, né? Depende de muita coisa. Depende do produtor executivo, depende do diretor, depende de elenco, depende da aprovação do orçamento, depende lá. Tem uma hora lá, aquele episódio com o Ron Howard, né? Que eles fazem lá eles assistem o filme. Foi muito bom isso, cara. Exatamente. E aí o filme, o Ron Howard, ele quer homenagear o primo dele lá e tal, só que o filme no final acaba ficando muito... Fica longo, né? Fica longo demais e tal. Exato. E aí eles falam que aquela cena só faz sentido pra ele, né? Não faz sentido pra história, faz sentido só pra ele. E aí como que o produtor conversa com o diretor isso, né? E aí ele até descobre que o ator lá, né, que é o Anthony Mack, também concorda com o diretor, mas na hora todo mundo tira o corpo fora na hora que você tem que falar pra ele, né? Cara, muito bom. Não, isso na realidade acontece, porque antes de aprovar, vai para um teste, né? E aí eles veem, não, isso aqui eu acho que tem que tirar, isso aqui tem que melhorar e tal, né? E de fato depende também desse processo, né? Porque no fim, você tem que pensar no público, né? Você vai colocar um filme na tela, por mais que o diretor ele tenha a visão dele, ele queira fazer ali a arte dele, mas tem um porém ali que às vezes você tem que dar uma podada e tal. Então, tem coisas que não dá pra deixar tudo na mão do diretor, tipo liberdade artística, porque não funciona, né? Eu lembrei agora do Shyamalan. Shyamalan tem filme dele que ele faz tudo, ele é produtor executivo, ele é diretor, roteirista e tal, e o filme é uma porcaria, sabe? Então, tem coisa assim que precisa ter. Não, a gente tem um exemplo mais recente aí, ô Coquinho, tem um exemplo mais recente que retrata bem isso aí, que é aquele Megalópolis do Francis Ford Coppola. Não sei se vocês viram esse filme. Cara, é um filme muito difícil, cara. É um filme, você vê que realmente, assim, o Coppola ligou, tipo, dane-se, meu irmão, vou fazer do que eu quero, do jeito que eu quero. Cara, eu achei muito chato o filme. Eu achei horroroso o filme. Mas é isso, é um filme... Vejam. Você vê que é exatamente isso que a gente falou aí. O diretor meio que surtando, entendo do jeito que vocês quiserem. Totalmente autoral o filme. E achei chato pra caramba. Nossa, é um dos poucos filmes que eu quis vontade de abandonar no meio, mas eu não faço, não.
E, tipo, é o Coppola, né, cara? É um dos maiores nomes do exato. cinema, né? Então você fala, tipo assim, nossa, Exato. vamos deixar na mão desse cara que ele vai entregar, né? E realmente, eu nem não sempre. vi ninguém que falou, nossa, que filmaço, assim. Sempre as críticas são meio nesse caminho, assim, de que, tipo, o cara tava com a corda solta e... Pô, ele usou o dinheiro Aí próprio precisa dele, né? E ter- tudo bem também, né? Aí, gastou o dinheiro dele, não foi nenhum estúdio assim por trás. Aí precisa ter o produtor executivo, precisa ter alguém ali pra dar pra lá, ó, isso aí não, né? Tem que dar uma... Tem uma outra série também que mostra esse bastidores também, que é bem legal, que é aquela do Poderoso Chefão, mostrando como o filme foi feito também. Não sei se vocês viram essa série, tá no Paramount. É The Offer, o nome. Também mostra... A gente falou do Coppola, eu lembrei dessa série, né? Que mostra como é que foi feita a produção por trás do filme. É bem interessante também. E tem um que eu lembrei agora também, que é da Netflix, filmes que marcaram a época, né? Que também mostra muito desse bastidor, né? Mas aí é quanta documentário, treta né? que dá. Isso, é daí documentário, sei. exato. Aí mostra muito, assim, das tretas que dá. Tem filme que acontece por milagre, assim, cara, que, tipo, é um roteiro que o diretor leu, aí não gostou, mas daí a esposa dele leu e convenceu ele a fazer o filme e tal, e o filme foi um sucesso. E, tipo, esse tipo de coisa, assim, cara. O Robocop foi assim, né? O Paul Verhoeven não leu o roteiro e falou, isso aqui é lixo americano, não quero não. Aí a esposa dele deu uma lida e falou, não, dá uma olhada aqui que tem um subtexto aqui. E aí ele releu e tal, e viu, opa. E aí o filme aconteceu, cara. Mas tem muito disso, assim, muita coisa, às vezes por acaso, ou enfim, né? Depende ali só de alguém ali que desengavetou ali um roteiro que tava lá que ia pro lixo e o filme bombou, foi sucesso e virou, né? Virou, assim, uma referência, um clássico, né? O que a gente tava falando, né, da série ser essa homenagem, né? Pra mim, todo episódio, ele mostra um ponto e ele meio que subverte um pouco. Então, por exemplo, nesse episódio dos médicos, que é basicamente o episódio, ele tá namorando uma médica e ela leva ele numa festa beneficente e tal, que só tem médico lá, e eu acho que é de alguma coisa de oncologia. Ele é minoria lá, né? Só tem médico e ele é o cara que, enfim, trabalha no entretenimento e tal, e que ele, olhando pra si, ele fala, não, eu sou da arte, né? E eles olham pra ele, diminuindo ele, falando, não, cara, você faz... Ele se sente diminuído, né? E aí ele fica nessa... Ao mesmo tempo que ele traz um ponto interessante, que é a importância da arte, durante o episódio, ele tá aprovando um filme que tem uma cena tipo de diarreia, uma parada assim. Então, ao mesmo tempo que ele tá defendendo, tipo assim, cara, a arte, não sei o quê. Não, Felipe, são zumbis que acho que cagam, né? Eles se contaminam uns outros pelos caras, vazão zumbi que... Exatamente. Então, cara, eu gosto muito desse formato que é tipo assim, cara, ele tem um ponto, mas ele acaba com o argumento dele muito rápido, assim, sabe? E isso acontece em vários episódios, cara. É interessante esse episódio aí do médico, que ele no final ele acaba se machucando e precisando da ajuda dos médicos, né? E aí ele, pra não sair por baixo, né, o tempo todo, quando ele tá entrando na ambulância, ele fala, e sabe o que eu vou fazer no hospital agora, quando eu chegar no quarto? Eu vou ver filme! Vou ver filme, o filme que vai fazer companhia pra mim quando eu estiver lá no hospital. Que é muito boa essa discussão de fato a importância da arte, né? Que, cara, não é uma coisa... Tanto da arte quanto do próprio entretenimento também. Que, tipo, cara, se a gente não tiver entretenimento, se a gente não tiver arte, a gente... Primeiro que a arte tem 1 milhão de funções, né? E o entretenimento, se você não tiver entretenimento, cara, como que você vai enfrentar situações difíceis da vida? Como que você vai se desligar um pouco das coisas e tal? Se a gente vivesse só de forma séria e intencional das coisas e tal, como, né? Então, realmente é importante, né? Só que aí a discussão dele também, ele vai com um tipo de profissão que costuma... E aí, eu tenho amigos médicos, tá? Mas eles próprios concordam com isso. Então, eles têm lugar de fala e eu tô repetindo aqui. Mas eles falam que, dependendo da pessoa, eles têm um certo ar de arrogância também, porque realmente é uma profissão muito importante, é uma profissão que todo mundo precisa. E os caras, às vezes, podem se achar uns deuses, né? Então tem essa discussão interessante lá, que aí o episódio fica o tempo inteiro nesse lá e cá, né? De tipo, às vezes a gente concorda com ele e ele vai no canto aprovar o trailer e tá rindo de piada de diarreia, tá ligado?
O episódio mostra uma futilidade também dos médicos. Estão ali num leilão, né? E aí estão... Tem uma cena lá que eles estão lutando, lembra? Eu não lembro se é pra jogar golfe num lugar, uma coisa assim, né? Apostando dinheiro pra caramba, né? pra poder conseguir uma viagem. Acho que é uma viagem, é uma coisa assim. É uma viagem pra um lugar de golfe muito, muito famoso lá e tal, e que eles estão dando lance, né? Pra conseguir a viagem. O episódio lá da premiação, que também ele fica o tempo todo lá querendo ser citado, né? Fala, não, mas cita meu nome lá, cita... Porque tem isso também, porque o trabalho dele é trabalho de bastidor, né? Ele não vai aparecer ali, talvez, ou no agradecimento. E aí ele também se sente assim, né, desvalorizado no sentido, pô, eu né, preciso... Eu que faço esse negócio acontecer. Sem mim não ele acontece, se vê como um né, artista no processo também, né? Eu tenho essa é a discussão dele o tempo todo. Por isso que ele quer estar lá no set, ele se vê realmente como um artista. E é isso que ele que é o dilema dele. Esse é muito bom também, que ele fica o tempo todo lá querendo ser citado. Né? Não, minha mãe tá vendo, ela tá assistindo. E aí no final né? Corta o tempo, né? A gente não sabe se corta o tempo ou se a menina fingiu também. Tem uma linha que fala que a menina, ela finge que vai falar e... Só mexe a boca, né? Mas esse episódio, cara, esse episódio é muito bom porque ele é um episódio... Eu acho que explora mais o personagem dele. Porque eu acho que é esse episódio que ele começa conversando com a mãe dele no telefone. E aí, porque eu acho que ele tá indo, né, pro Globo de Ouro. Isso, ele fala pra mãe assistir. Dele, que ela fala que a Zoe Kravitz vai agradecer ele e tal, se o filme ganhar e tal. E aí a gente vê, cara, que não só ele quer fazer parte, mas ele quer se provar pra mãe dele também, né? Porque a gente vê que ele é um personagem sozinho e que rola essa cobrança, né? Porque a mãe dele fica cobrando ele e tal, e ele quer meio que se mostrar bem sucedido, né? Pra ela e tal. E ele fala, não, ele vai falar e tal. E aí o episódio é inteiro sobre ele tentar ser citado. E o cara que é o Saul Saperstein lá, que cara, isso personagem é uma muito piada, bom também, né? É uma piada muito boa, cara. Que a gente vê o personagem do Adam Scott aí, que fez o Ruptura, né? E ele fala que no começo da carreira ele dormia no sofá do Saul Saperstein e ele queria agradecer porque ele tá ganhando o prêmio lá e tal. E aí a parada vira uma piada recorrente e todo mundo agradece ele. E o Matt lá fica tipo, cara, que sacanagem. E aí tem toda aquela piada também que eu achei, assim, do cacete, o Ted Sarandos, que é o CEO da Netflix, cara, apareceu na série, e aí eles estão lá no banheiro e ele pergunta, cara, como que você faz para as pessoas te agradecerem no discurso? E ele fala, cara, eu coloquei no contrato. Pronto, tá por contrato, tem que me agradecer, ponto. Né? Tá resolvido. Muito bom mesmo, cara. Esse episódio é fantástico mesmo, cara. Eu tô tentando lembrar, cara, algum episódio ruim, assim... Então, eu ia falar isso. Teve um que eu não gostei muito, cara, que é aquele do rolo perdido, né? Que eles tentam fazer uma homenagem ali aos filmes Pulp, né? De investigação, os filmes dos anos... Filme no ar, na verdade, né? Pulp, não é no ar. De investigação no ar, que ele bota... Como eles fazem detetive, né? Esse eu achei um pouco chato, assim, justamente por causa dessa... Eu entendi a homenagem ali, né? Porque é isso, como a gente falou, cada episódio tenta ir homenagear algum aspecto do cinema, né? Esse eu achei um pouco chato, né? Que a diretora, na verdade, é a própria diretora que esconde o rolo, né? Do filme pra poder conseguir mais dinheiro. Eu não lembro direito o motivo, mas eu sei que é a própria diretora que esconde o rolo. Isso. Esse é um episódio um pouco mais esquecível, assim, também. Tem um outro também que rola uma briga entre o Sol e a outra produtora lá, que é a Queen, que esse vira meio que uma guerrinha entre eles lá, que eu fiquei meio assim, assim, é meio bobo, mas assim, mas eu acho que mostra esse lado também, que existe essa disputa interna entre eles, um passa a perna no outro, então acho que é mais pra mostrar esse lado da coisa, sabe? Existe isso aqui no meio também. Mas aí é porque a gente tá falando desses episódios mais marcantes, né? Aí eu acho que quando coloca esses assim... Tipo, eu acho que eles são importantes até pra gente conhecer mais os personagens e tal, mas... Putz, esses outros são muito melhores, né? Eu acho que são mais esses dois aí mesmo, que são mais fracos mesmo. Agora, os dois últimos eu acho fantástico, né? Que é o da festa, que ele tenta fazer mais uma homenagem aí, tentando fazer uma festa no estilo Hollywood de antigamente, né? Que ele acaba drogando todo mundo que ele compra a quantidade maior lá de cogumelo, né? E deixa todo mundo doidão.
Quando ele fala que vai fazer uma festa de Hollywood das antigas, eu lembrei de um filme que... O filme não é incrível, não, mas eu achei um bom filme, mas é porque ele é muito longo, enfim. Mas é aquele Babilônia, acho que é do Damien Chazelle, né? Que é isso mesmo, é ele legal, mostra a transição, né, dos filmes mudos para os filmes falados e tal. E aí... Enfim, é toda essa... a destruição, meio que a crise que os estúdios entraram na época e tal. E aí eles, no filme, mostra muito essa maluquice que era Hollywood no começo, né? Que, tipo, as festas dos caras, tipo, era regada... Cara, era... Tanto que o filme chama Babilônia, meio com uma referência a isso, né? Tipo, cara, era uma maluquice, assim. Entrava elefante de circo na festa. Então era uma doideira, assim. E aí ele vai fazer essa festa aí do pré-CinemaCon, se eu não me engano, né? Que eles vão apresentar. E aí ele vai comprar droga pra colocar num sei lá, num muffin, num biscoito lá, sei lá. E aí ele não sabe como que os caras calculam a contagem lá e enfim, eles colocam muito mais do que ele pensou e fica todo mundo super chapado, né? Então... Cara, os caras fazem homenagem a um morto muito louco, cara. Total, cara. E tipo, funciona, assim. Não fica... Não fica tosco, né? Tipo, cara, é muito surreal o que os caras conseguiram fazer. Eu vi gente falando sobre esse episódio ser um episódio só que sendo 2 episódios quebrou um pouco. Mas eu acho que eu gostei, cara, da divisão. Porque ele começa a história em um e termina... Porque todos os outros têm uma historinha fechadinha, né? Você começa e termina um conflito ali. Mas nesse é como se tivesse parte 1 e parte 2 e, cara, e até por ser os últimos ali, né? Eu acho que pra dar um fechamento, eles esticaram um pouco mais aquela história ali. E funcionou, ficou legal. Realmente, esse aí ele vai um pouco mais pra comédia, né? Pra zoeira. Esses 2 últimos aí é bem... Esse é bem comédia. Rogen, Esse aí realmente tem. Tem esse lance de mostrar como é que era essa homenagem, entre aspas, aí a Hollywood de antigamente, né? Mostrando que o pessoal não ligava pra nada. Hoje em dia, o pessoal tem que tomar cuidado com tudo, né? Mídias sociais, tudo aí. Mas é legal. Eu achei bem legal. E termina desse jeito que eu te falei, né, cara? Eu acho que no final de tudo, quando ele mostra o Walter White lá, eu esqueci o nome do personagem dele, né? Do Bryan Cranston, pendurado lá como se fosse um boneco, né? Eles tentam fazer, improvisam lá na hora, porque o cara tá sem condição nenhuma de falar, né? De dar o discurso. Ele ia dar um discurso, mas o cara tá drogadão. E ele só começa a ler, né? Ele lê só movies e fica repetindo movies. E aí o Seth Rogen dá a sacada e começa a bater palma e todo mundo repetindo. É isso, é uma homenagem. Cinema. Achei muito maneiro. O personagem do Bryan Cranston chama Griffin Mill. Isso. A mesma entrevista que eu vi do Seth Rogen, eles perguntaram de onde que surgiu a ideia de fazer aquela cena que o Bryan Cranston cai dentro do barco, né? Lá no cassino e sai indo no barco. E ele falou que aquilo aconteceu com um amigo dele. Que eles estavam... Tipo, lá das antigas, ele falou que é no começo de carreira deles. E aí eles estavam muito loucos naquele cassino, naquele lugar. E aí o amigo dele tava muito chapado e o amigo dele caiu. Tipo, eles iam tirar uma foto juntos, uma coisa assim. Aí eles pararam pra mexer em alguma coisa, o amigo dele caiu, eles foram procurar. E ele passou o barquinho lá com o amigo dele chapado dentro. E ele falou, cara, um dia eu vou fazer um filme, alguma coisa, e eu vou colocar uma cena dessa. E foi o que o cara fez aí nesse episódio. Aquele episódio final. que eu cheguei a comentar por alto, aquele episódio que eles estão montando o elenco, né, de Kool-Aid. Eles mexem em temas bem polêmicos, né, cara? Que Kool-Aid tem que ser negro, né? Aí depois eles veem que só ele era negro, a família era branca, né? Aí começa a ficar uma briga de representatividade, porque aí tem que colocar uma mulher, aí coloca a mulher, aí isso aqui fere esse outro lado aqui, aí tem que botar um oriental, não sei o que. Aí eles brincam um pouco com um tema que assim, que é relevante nos dias de hoje, né? Que é importante a gente estar observando, mas ao mesmo tempo mostra também o exagero e às vezes a dificuldade que é você também tentar encaixar essa questão hoje em dia, né, cara? E eles fazem isso com humor, eu acho que funciona ali. Ficou beirando, assim, tipo assim, uma coisa meio agressiva, né, ali, mas acho que no final das contas, acho que passou, ok. E é uma crítica válida, assim, porque aquilo que eu comentei no começo também é uma... Às vezes uma representatividade vazia, tá ali só por estar, né? Sim. Vamos colocar uma pessoa negra aqui, vamos colocar um LGBT, vamos colocar um asiático, enfim. E, na verdade, nem precisa às vezes, né? Ou tem uma personagem feminina lá, mas ela não tem uma história, ela não tem, sabe? É só uma coisa pra ter ali, um girl power, por exemplo.
São pautas super importantes e relevantes, mas que às vezes são esvaziadas justamente porque a indústria se beneficia disso também, né? Então é uma parada que é meio que uma crítica também ali a esse tipo de representatividade. E no final eles ainda dão uma cutucada na questão da inteligência artificial, né? Que o diretor usa. Porque eles estavam super preocupados, no final, eles estavam super preocupados em ser racistas, né? No fim lá, quando eles colocam... racista, sexista, tudo. Toda hora eles estavam preocupados com alguma coisa. E aí, no final, eles falaram, é só inteligência artificial. Então, dos males, o menor, tá ligado? Tipo, menos mal, né? E o legal é que é uma crítica... de certa forma construtiva, porque ele não desmerece questões, né, dessas... isso que eu falei, entendeu? Né? Eles trabalham bem ali, né? Fica ali no limite de ser uma coisa que critica essas pautas, mas trabalha bem. Porque eu acho que a crítica dele tá mais em cima do que o Edu falou, né? Tipo, a gente vai fazer a parada de representatividade só porque hoje o mundo pede isso, não porque a gente se preocupa com a pauta em si, né? A gente tá fazendo porque senão... É meio que aquilo, eles estavam fazendo pra não serem massacrados depois. É basicamente isso, né? É mais um problema de relações públicas do que qualquer outra coisa, sabe? Acho que a crítica deles tá bem nesse caminho aí. Ao contrário do que muita gente pensa, às vezes ter uma representatividade não é por questão de pressão, é questão de dinheiros, né? Então, o que dá dinheiro, tem até um termo que usa para, por exemplo, pessoas que se aproveitam da causa LGBT, que é o pink money, né? Então, você tá lotado aí de propagandas e de tudo quanto é tipo de segmento com pessoas LGBT, mas, na verdade, estão preocupados com a grana desse público e tal, né? Que esse público consome bastante. Não necessariamente estão preocupados com a causa, né? Então, às vezes, a pessoa pensa, não, mas isso aí é porque é pressão de um determinado grupo, seja político ou social, enfim. Na verdade, tudo gira em torno do capital, né? Da grana e tal. E se vai dar dinheiro, vamos botar mulher, vamos botar negro, botar LGBT, vamos botar asiático, vamos botar o que for, né? É uma reflexão bem, bem legal, assim, de ver sobre. A série foi renovada pra segunda temporada, aí eu não sei quando sai, mas o Seth Rogen já disse que ele quer trazer muito mais pessoas aí pra... muitas outras estrelas para aparecerem aí na segunda temporada. Então, acho que a gente pode esperar aí mais episódios interessantes dessa série, cara, que realmente eu não tava esperando, não fazia ideia, do nada só apareceu um trailer e eu falei, cara, eu quero ver isso. E eu acho que é uma das melhores séries que eu vi esse ano, cara, assim. Cara, com certeza. Tranquilamente, assim, é um respiro também de tema, né, do que a gente tá vendo e tal, que é uma coisa meio mais pautada na realidade, enfim, ali pra falar de cinema e tal. Então eu gostei bastante, cara. Eu quero ver uma segunda temporada aí dessa galera. E a gente tem que louvar a Apple, né, cara? Porque a Apple é um streaming que a gente fala pouco aí, né? Assim, a Apple que eu tô falando, Apple TV, né? A Apple Isso. A Apple TV, porque é um streaming que a gente que se fala pouco, né? Porque eles mesmo investem pouco no marketing deles, né? Mas, cara, tem muita coisa de qualidade ali, né? Muita coisa boa. Não tem, o catálogo deles não é gigante, mas acho que eles... Justamente isso, é que nem a HBO antigamente, né? Era sinônimo de qualidade, a Apple... Nem tudo que eles fazem é bom, mas tem muita coisa boa. Tem Ted Lasso, enfim. Se a gente for parar que ruptura, né? Como a gente falou. Eu acho que a Apple tá meio que assumindo um pouco o que a HBO foi, assim, de tipo... Vai ser minimamente bem produzido. Você não vai ver... Tipo assim, a série pode não ser exatamente boa, mas ela tem um quê de uma boa produção, no mínimo, sabe? Essa coisa da liberdade artística, parece que eles privilegiam um pouco isso, sabe? Assim, justamente a discussão da série, né? Do produtor que pode permitir uma liberdade maior ali para suas obras, né? Para os diretores e tal. E tem até uma piada com a questão da Apple, né? Que lá quando o personagem do Seth Rogen ele vai falar pro Martin Scorsese que ele não vai fazer mais o filme, aí o Martin Scorsese fica puto, né? Ele fala... Chora, né? Deveria ter... ele poderia ter vendido o filme pra Apple, né? Pra Apple TV e tal. Ele faz essa piada também. Muito bom. Pô, ele fez o Martin Scorsese chorar, cara. Fez o Martin Scorsese chorar. Triste.
Já que a gente tá falando da Apple aí, vamos deixar cada um uma indicação de alguma coisa aí? Eu indico outra série aí do Seth Rogen, Amor Platônico. Uma sériezinha de comédia e tal, que ele e uma amiga, né, que eles são muito amigos. Ela é casada, já tem família e tal. Ele não é casado nem nada, mas eles são muito amigos, aí eles acabam dividindo muita coisa. Fica bem ali naquele limite, né, do friendzone ali e tal. Mas não tem nada entre eles, né? Mas é muito legal, assim, ver o desenrolar e tal. E é a mesma pegada, assim, de comédia leve e tudo mais, assim, vale a pena. Tem Slow Horses aí. Que Essa aí que eu ia falar, série... Coquinho. Tu roubou a minha indicação. Pô, aí... Não, tá bom, fala aí. Essa mesmo, é bem legal. Não, Slow Horses aí, né, que é escrita aí pelo Will Smith, né, que até ganhou prêmio, não foi? Ganhou um ela Emmy, tá sei sempre lá. indicada aí, as coisas aí. Foi, né? Slow Horses é escrita pelo Will Smith? Muito boa. Série de espionagem. Tem vários episódios que é o roteiro dele. Também fiquei surpreso, hein? O nome que aparece lá é o Will Smith. Eu não sei se é o Will Smith. Errou feio, errou rude. Pois é, né? Será que tem outro? Porque caraca, será que eu fiquei chocado agora. Agora eu vou ter que... Fake news, eu vou ter que ver isso aí. Mas tá lá, a direção e de vários episódios ali, pelo menos da primeira temporada que eu vi, tem vários episódios É outro, Coquinho, é outro Will Smith, não é o... Ah, é? É. Então... Olha aí. Pô, então... Acabou com a... Pô, fui enganado, me tapearam. Desindica agora, então. Não, eu até cogitei que seria dele, porque tem uns episódios que tem umas piadas de peido lá. Cara, mas... Isso é muito Will Smith. Peraí, Slow Horses não é uma série de, tipo, investigação, uma parada assim? Isso, é com Gary Oldman. Isso. Espionagem. Não, tem piada com peido, assim, mas é porque o personagem do Gary Oldman, ele é um espião rejeitado, assim, do MI5, né? E ele é justamente um cara largadão, então ele às vezes solta peido, sabe? Ele é um personagem meio nojentão, assim. Entendi. É piada com peido nesse sentido, né? Slow Horses... Piada tipo Seth Rogen, não. Tradução livre, acho que seria pangaré, né? Os pangarés, os pangarés ali. Seria um bom título, né, em português. Os pangarés. Muito bom. Cara, eu vou indicar um filme que eu fui checar aqui pra ver se ele era original Apple mesmo ou se ele só tava na Apple, mas ele é original Apple sim. Na época, inclusive, eu acho que ele tava sendo uma das primeiras produções que a Apple tava se envolvendo aí no lançamento do streaming e tal, que é um filme de 2021 que foi indicado pro Oscar, inclusive, que o filme se chama Wolfwalkers, é uma animação irlandesa e, ela tem um traço muito diferente, assim, de qualquer animação que eu já tinha visto até essa época, e é uma história bem fofinha, assim, tipo, assim, não é nada incrível demais, assim, nossa, super diferente essa história, mas é basicamente uma menina que mora numa cidade lá e que eles são inimigos dos lobos, e aí um dia essa menina conhece um lobo bonzinho e aí ela, enfim, se apaixona pela espécie e ela tenta fazer essa amizade entre os humanos e lobos e tal, só que ele é um filme bem fofinho, assim, bem feito pra caramba, a trilha sonora é sensacional e é interessante, assim, porque é um tipo de animação diferente, assim, eu nunca tinha visto, não, é bem legal. Então, Wolfwalkers é o nome do filme. Gente, é isso? Tem mais alguma coisa pra falar dessa série? Que é ótima? Acho que é só isso, né? Se você não assistiu, assista. A gente deu todos os spoilers aqui, mas enfim. Se você nem tanto, a gente falou detalhes, mas acho que não estraga não a experiência de ver. Não, pra quem gosta de cinema é um prato cheio, assim, cara. É obrigatório, assim, porque tem muita coisa ali que a gente vai identificar e tal. Os episódios não são longos, né? É uma série mais curtinha. Então são 10 episódios, a média aí mais ou menos uns 30 minutinhos, né? Tem episódio que passa um pouquinho, acho que 30, acho que se eu não me engano o maior episódio deve ter uns 39, 40 minutos no máximo. Não, então... o primeiro tem uma hora e pouquinho, uma horinha aí mais ou menos. Ele é o único grandão assim, né? É o primeiro. Né? Varia. Mas compensa, eu assisti semanal, né, quando tava lançando, e era bem bom, acho que era toda quarta-feira que saía, já tinha encontro marcado com essa série, então de noite eu sempre assistia lá. Agora já tá toda disponível, então pra quem curte a maratona aí, é um prato cheio pra assistir e não vai gastar muito tempo assistindo, né? Não. Matt. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por estarem aí mais uma vez comigo. Edu, o que você tá fazendo na internet aí pras pessoas? Cara, eu tô aparecendo mais, dando minha face aqui para as pessoas, né?
Tem um podcast lá, o Super Pocket Show, que é do grupo lá do Salada Cult, né? Que tá lá em ruínas, mas boas lembranças temos lá dos estúdios. E, por enquanto, a periodicidade é anual, né? Sai um episódiozinho por ano aí, pelo menos. Inclusive, eu gravei com o Guedão há umas 2 semanas. Logo, logo vai ao ar aí, sobre a série Eternauta. E, bom, se quiser achar a gente, procura lá no Instagram, @SuperPocketShow, e procura a gente nos aplicativos aí também de podcast, né? Super Pocket Show. E a gente vai estar lá, você pode ouvir, são episódios divertidos. E é isso. Ah, peraí, calma. Isso. Não, calma aí. Se eu esquecer desse, minha conja me dá bronca. É verdade. Que é o Casal em Cena também, podcast. Eu e a minha esposa Debs, que a gente fala sobre cinema também, filmes, séries. E você pode achar a gente aí também nos aplicativos, Casal em Cena Podcast. E no Instagram também, Casal em Cena Podcast, tá bom? Então é isso aí. É isso. E você, Guedão? O que você tá fazendo aí nas interwebs? Cara, eu não tenho mais produzido podcast, né? O Coquinho sempre fala, a gente sempre fala do Salada Cult em ruínas, mas é aquela ruína que a gente visita o tempo todo, né? Virou tipo, sabe qual é? Aqueles monumentos que a gente vai sempre. Então tá sempre em atividade, sempre tem alguma coisa acontecendo. Às vezes quando rola um show nessas ruínas, sabe qual é? Tipo, o Coldplay faz um show lá naquele negócio lá da Grécia. A Salada Cult é isso. Às vezes quando a gente se reúne, vai lá e faz alguma coisa. Mas eu tenho o Bicicletas Voadoras, né? Um perfil no Instagram que eu sou... Assim, uma coisa que eu uso mais pra postar algumas opiniões de coisas que eu tô vendo, né? Tô usando mais texto agora e quem sabe um dia aí volta a gravar de novo, mas o tempo não me permite essas estripulias. Muito obrigado aí aos meus amigos mais uma vez por estarem aqui comigo. Se você curtiu esse episódio e tá no YouTube, deixe o seu like, se inscreva aí no canal. E se você tá em outras plataformas aí só escutando a gente, você pode comentar lá no Instagram a sua opinião sobre a série, falar se gostou, se não gostou, se assistiu, se vai assistir. E é isso. Muito obrigado, a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu! Valeu. Esse podcast foi editado por De Rosa Edits.